Seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou explicar para você como o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais funciona e como eu já auxiliei mais de centenas de pessoas que hoje fazem parte do time de ex-intolerante alimentar que voltaram a ter as suas vidas de volta e voltaram a comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. Mas antes de eu te explicar como o protocolo funciona, eu quero contar um pouquinho brevemente da minha história. Eu fui intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar por 10 anos. E mesmo tendo uma dieta extremamente restrita, mesmo fazendo tudo certinho, dia após dia, eu só piorava. Eu fui em inúmeros médicos, nutricionistas e todos, sem exceção, falavam para mim que eu nunca mais ia poder comer os alimentos sem passar mal. Nunca mais eu poderia ter uma vida normal igual a todo mundo. E só me restava a fazer uma dieta extremamente restrita para não ter tantos sintomas. E falando nos sintomas, os sintomas que eu tinha era dor de cabeça, enxaqueca. A minha barriga, vivia distendida o tempo todo, parecia aquelas barrigas de grávida, sabe, de 3, 4 meses, sempre muito dolorida, sempre com muitos gases. Tinha muitos arrotos também, a minha pele cheia de espinhas, pele sem viço, cabelo caindo, além de não ter muita concentração, baixo foco, baixo desempenho, ou seja, eu vivia sempre muito cansada e desanimada. Eu deixei de fazer muitas viagens em lugares, me confraternizar, ter minha vida social, por quê? Porque eu vivia com medo de sair de casa e passar mal. E muito dessas situações não haveria nada que eu pudesse comer, ou seja, quando eu saía, eu sempre saía com a minha própria marmita, por quê? Porque mesmo eu sabendo que não ia ter nada para comer, às vezes eu levava a minha marmitinha, ou seja, todo mundo já sabia que era a Juliana, com a sua marmita. E mesmo eu preparando as minhas próprias refeições sem qualquer tipo de contaminação cruzada, os meus sintomas eles pioravam cada vez mais, ou seja, eu comecei com uma intolerância à lactose, depois desenvolvi uma intolerância ao glúten, depois ao açúcar e já tudo que eu comia no final, tudo me fazia mal, ou seja, eu ia de 5, 6, cheguei a ir a 10 vezes no banheiro num dia só. Ou seja, os meus sintomas com o passar dos anos, em vez deles melhorarem fazendo uma dieta correta, não, eles pioravam cada vez mais. Porém, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que mesmo tendo lá no fundo do poço, com todos esses sintomas, eu nunca deixei de acreditar que um dia eu ia viver novamente uma vida normal, que eu ia poder comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. E eu tinha algo dentro de mim que falava assim, um dia eu vou voltar a ter a minha vida de volta. E foi isso que aconteceu. Mesmo lá no fundo do poço, com uma restrição, cansada, triste, desanimada, irritada, eu fui procurar na internet sobre problemas gastrointestinais e eu comecei a entender que as emoções elas estão ligadas completamente ao nosso intestino, ou seja, é no intestino que as nossas emoções são digeridas e dentro de mim tinha muito lixo emocional que fazia com que o meu intestino funcionasse daquela forma como era, ou seja, ir muitas vezes ao banheiro durante um dia. E passando por várias terapias alternativas, eu fui entendendo que os meus sintomas eles iam começando a diminuir, mas nenhuma terapia conseguia fazer com que eu voltasse a ter 100% o meu intestino funcionando bem e eu voltasse a comer os alimentos, até que depois de inúmeras terapias, de inúmeras tentativas e de inúmeros processos, eu voltei a comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. E, gente, isso foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Ou seja, eu podia comer tudo, eu podia sair de casa sem qualquer medo. Ou seja, a minha vida voltou a ser como era antigamente, há 10 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, como é que as pessoas me conhecem como Juliana, a marmiteira, e eu me ver comendo, elas iam perguntar o que tinha acontecido comigo. E aí eu fui o quê? Fui estudar para entender todo o processo que eu passei. Eu fui estudar nos melhores centros que tem aqui no Brasil e me formei em várias terapias, ou seja, eu fui estudar o que realmente tinha acontecido comigo, porque nem eu estava entendendo, ou seja, de uma restrição alimentar que médicos e nutricionistas sempre falavam que eu nunca mais ia poder comer os alimentos, de repente eu voltei a comer tudo. E aí eu fui estudar, entendi o que havia acontecido comigo e desenvolvi o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, ou seja, esse protocolo ele é único e exclusivo e desenvolvido por mim, que tem aqui no Brasil, que auxilia você
que tem qualquer tipo de intolerância ou problemas gastrointestinais. E agora você deve estar se perguntando, né? Tá bom, Juliana, eu entendi que você foi intolerante, que você desenvolveu um protocolo hoje que já auxiliou mais de centenas de pessoas a voltarem a comer os alimentos, mas como é que ele funciona? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Eu vou mostrar para você aqui no quadro do lado como é que a sua mente funciona e como o meu protocolo pode te auxiliar. E agora, aqui no quadro, eu vou explicar para você como a sua mente funciona e por que você está com tantos problemas gastrointestinais hoje em dia. Eu quero que você imagine que isso daqui seja a sua mente, ou você pode fazer a analogia como se fosse um copo. E aí, quando você é concebido, você está lá dentro do ventre da sua mãe, e dia após dia ainda não existem programações dentro da sua mente. E com o passar da gestação, a sua mãe ela vai passando por situações que não são tão agradáveis. A sua mãe ela descobre que está grávida e ela não queria. A sua mãe ela sente alguma rejeição do seu pai ou de alguém que ela gosta. E aí o que acontece? Quando a sua mãe sente todo aquele bolo de emoções que não são tão boas, você dentro da barriga dela faz interpretações sobre aquelas emoções que ela está sentindo. E aí a primeira emoção negativa que ela sente foi aqui. Quando pode ser que você era bem pequenininho, você ainda estava dentro do ventre da mamãe. E aí, aquele sentimento que pode ser medo, tristeza, raiva, abandono, rejeição, foi instalada ali essa programaçãozinha dentro de você. E aí, o que vai acontecer? Dia após dia, todos esses sentimentos que você foi sentindo vão aumentando dentro de você. E aí, você nasce, você cresce. E aquela tristeza que você sentia desde muito pequena, ela vai aumentando cada vez mais. Aquela raiva, aquela intolerância que você sentia, ela vai crescendo cada vez mais. Aquele medo que você sempre foi uma criança muito medrosa, com medo de tudo, aquele medo dentro de você hoje em dia vai crescendo. Agora na fase adulta esse medo vai crescendo cada vez mais e mais e mais. E aí o que vai acontecendo? Desde lá do ventre, todas essas emoções, elas já são conhecidas para você. E aí o que acontece? Dia após dia, sua mente ela vai ficando suja, sua mente vai ficando cheia de lixo emocional, até que o que acontece? Um belo dia, a sua mente ou o seu copo, ele transborda. E aí, o que é esse transbordar? Nada mais é do que aparecer a sua intolerância alimentar e os seus problemas gastrointestinais. E aí você deve estar se perguntando, Juliana, foi aqui que a minha intolerância alimentar ou os meus problemas gastrointestinais começaram? E eu te digo que não. Aqui foi quando apareceu o sintoma físico no seu corpo, mas não quer dizer que a sua intolerância alimentar começou aqui. Não, a sua intolerância alimentar, ela começou aqui, ó. Nessa primeira programaçãozinha, seja quando você estava no ventre da sua mãe, seja quando você era bem pequenininho, foi aqui que foi instalada a sua programação. Mas imagina que a sua mente é um copinho e dia após dia você vai colocando uma gotinha ali de água suja naquele copo. Uma hora, por mais que seja uma gotinha, uma hora aquele copo vai transbordar. E é isso que acontece. Quando o copo transborda, ou quando a sua mente está cheia de lixo emocional, o seu corpo físico exterioriza isso. E aí o que acontece? Vem a intolerância alimentar. Mas aí você deve estar se perguntando, mas a minha intolerância alimentar, ela começou muito devagarzinho. Começou aqui com uma dorzinha de cabeça, bem pequenininha. Começou às vezes eu indo no banheiro, mas não era sempre. Às vezes quando eu comia alguma coisa, a minha barriga ela ficava distendida, ela ficava inchada, mas não era sempre. E aí o que acontece? Se você não presta atenção nos sintomas que o seu corpo está te dando, dia após dia esses sintomas vão fazer o quê? Eles vão crescendo. Então pode ser que você começou com uma intolerância à lactose. Maravilha. Você não prestou atenção nos sintomas que o seu corpo está dando para você. E aí o que vai vir? Vai vir mais um transbordo aqui de intolerância ao glúten, tá? E aí você não presta atenção mais nesse copo que já está transbordando bastante, vem o quê? Vem uma síndrome do intestino irritável. E mais uma vez esse copo vai transbordando cada vez mais. E aí, gente, cada caso é um caso. Ou seja, assim, enquanto você não olhar para a causa inicial, para a causa raiz disso aqui, o seu corpo vai te dar muito mais sinais e os seus sintomas vão aumentar dia após dia. E o que o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais
faz? O protocolo, ele vai atrás da causa raiz, da causa inicial, diferente do que é hoje em dia falado, né? Porque você tem que fazer uma dieta restrita, que você tem que tomar remédio X, probiótico Y e tudo mais. Porque quando você faz esse tipo de dieta e toma esses remédios, esses probióticos, você tá o quê? Tratando o sintoma. E esses sintomas, eles nunca vão desaparecer. Porque enquanto você não tratar, não olhar a causa raiz e não fizer a limpeza de tudo isso daqui, os sintomas, eles vão continuar. E o protocolo faz o quê? O protocolo vai atrás da causa inicial, ou seja, onde que foi instalado, onde que foi programado essa emoçãozinha dentro de você. Foi no ventre, foi na sua primeira infância, aonde foi, e a gente vai lá e faz o quê? A gente ressignifica. E o que é ressignificar? Ressignificar nada mais é do que você dar um novo entendimento para aquela situação. Ou seja, você vai olhar aquela situação com outros olhos. Isso significa ressignificar. Ressignificar não era apagar. Ninguém tem o poder de apagar nada da sua mente. Não, isso não é possível. E falando um pouquinho agora de como, né, o protocolo funciona, de como a terapia funciona, a terapia, ela dura em média 2 horas. E nesse processo a gente vai fazer toda a limpeza que é necessário até encontrar a causa raiz. Encontrando a causa raiz, a gente ressignifica, reprograma a sua mente e vai atrás de outros casos que precisam ser ressignificados para que você volte a comer os alimentos ou tenha o seu intestino funcionando super bem. Alguns questionamentos que eu recebo muito, né, são as pessoas perguntando assim: Juliana, durante a terapia eu vou me lembrar de tudo que aconteceu comigo, como é esse processo? Sim, gente, durante a terapia você vai se lembrar de absolutamente tudo o que aconteceu com você, você fica o tempo todo consciente. Por quê? Porque eu não tenho como saber o que aconteceu com você. Quem tem que me falar tudo que você já vivenciou, tudo que você passou, é você mesmo. Eu costumo dizer que eu sou apenas um GPS, ou seja, você tá aqui, você tem hoje uma intolerância alimentar, problemas gastrointestinais e você quer vir nesse ponto B, ou seja, onde você quer ter o seu intestino funcionando bem, podendo comer os alimentos e ter a sua vida de volta, ter a sua vida normal de volta. Então eu sou apenas o GPS. Então, tudo aqui, você quem faz o processo, eu só te auxilio nessa limpeza aqui de lixo emocional, nessa limpeza e reprogramação da sua mente. Então, gente, o protocolo, ele funciona dessa forma, ou seja, a gente busca a causa raiz. E se você tiver qualquer dúvida, pode escrever, pode perguntar, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você possa ter. E eu espero que tenha ficado claro e te vejo muito em breve. Eu espero muito que você faça parte do nosso time de ex-intolerante alimentar e problemas gastrointestinais que está crescendo cada vez mais, ou seja, essas pessoas voltaram a ter a sua vida leve, tranquila e saudável.